Olá, aluno. Seja bem-vindo à aula de hoje. Aula 2, Reconhecendo o Equilíbrio Químico. Eu sou a professora Ellen Mendonça e esse é o meu canal. Também ative o sininho, assim você receberá em primeira mão conteúdo do canal. Se você tiver alguma dúvida no decorrer da aula, registre nos comentários, assim poderei ajudá-lo. Se você gostar da aula, deixe seu like. Sobre equilíbrio químico, assista a aula 1, conteúdo teórico sobre esse tema. Então, continuamos na aula de hoje o estudo sobre equilíbrio químico. Objetivos da aula: reconhecer o equilíbrio químico nas reações químicas e fazer previsões sobre sua mudança. Também identificar os fatores que afetam o estado de equilíbrio a partir de equações que representam sistemas em equilíbrio. Reconhecendo o equilíbrio químico. Para isso, imaginemos um experimento em que 1 mol de monóxido de carbono e 1 mol de dióxido de nitrogênio fossem colocados num recipiente fechado, de 1 litro de capacidade, mantida a temperatura constante 600 graus. No instante inicial da experiência, teríamos a concentração inicial de 1 mol por litro de monóxido de carbono e teríamos 1 mol por litro de dióxido de nitrogênio. E ainda não teríamos nenhuma concentração de dióxido de carbono e monóxido de carbono. Então, a nossa reação estaria no início, ou seja, a reação vai começar. Passados 10 minutos da reação, teríamos a concentração de monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio na quantidade de meio mol por litro. Isso significa que foi consumido meio mol. Se a reação é proporcional aqui para 1 mol de cada um dos reagentes, formando 1 mol de cada um dos produtos, então se foi consumido meio mol, então será formado meio mol, porque é uma relação estequiométrica. Então, estamos na etapa, a reação caminhando. Passados mais 10 minutos, ou seja, no tempo de 20 minutos de reação, houve novamente a medição aí da concentração dos reagentes, ou seja, 0,32 mols por litro. Então, teve aí um consumo de 0,18 mols. Então, somando 0,5 mol que já tinha sido formado, mais 0,18 mols, teríamos aí um total de 0,68 mols de produtos formados. Mais 10 minutos de reação, ou seja, no tempo 30, a concentração dos reagentes 0,24 mol por litro, então significa que foram consumidos mais 0,08 mols por litro. Se já tínhamos 0,68, foi formado 0,08, então um total aí de 0,76 mols por litro. A partir do tempo 40 minutos, observa-se que as concentrações dos reagentes permanecem a mesma no tempo 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos, e a quantidade de produto também permanece a mesma, ou seja, não ocorre variação na quantidade dos reagentes nem dos produtos. Então, nesse caso, nós podemos concluir que a reação chegou no equilíbrio. Então, veja que do tempo dos 40 minutos aos 60, as concentrações não mudam. Então, podemos concluir que as concentrações foram inalteradas, ou seja, os valores dessa tabela nos permitem entender que ocorreu o equilíbrio. Vamos, então, traduzir essa tabela em um gráfico no próximo slide. Então, transformando a tabela em gráfico, nós temos que no tempo zero, que é o estado inicial da reação, nós temos 1 mol da substância reagente, de monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio. E temos 0 em quantidade em mols dos produtos dióxido de carbono e óxido de nitrogênio. Então, passados os 40 minutos que a reação está caminhando, nós podemos perceber que a quantidade de produtos e reagentes começam
a se estabilizar, ou seja, começam a formar patamares. Então, é o instante em que a reação entrou no equilíbrio. Então, temos aí um estado de equilíbrio. Tanto o reagente quanto produtos estão em equilíbrio dinâmico, ou seja, estão sempre em constante movimento. Existem duas ou mais ações que ocorrem contínua e ininterruptamente. A situação de equilíbrio é atingida quando as taxas de desenvolvimento dessas reações se igualam. Então, nós podemos ver aqui do tempo de 40 até 60 minutos, a velocidade das reações se igualam. Então, nesse ponto, o equilíbrio ocorreu, ou seja, as duas curvas tornam-se horizontais, isto é, formam patamares. Analisando agora cada parte do gráfico separadamente. Então, inicialmente temos a curva da velocidade da reação direta, que é o V1, e o que está acontecendo com as velocidades das reações no intervalo de tempo do experimento anterior. Então, percebemos que a concentração das substâncias reagentes vai diminuindo com o passar do tempo, como mostra o gráfico 1. Isso acontece porque, com o tempo, a reação direta, que é a reação que consome monóxido de carbono e o dióxido de enxofre, que são, monóxido de carbono e o dióxido de nitrogênio, que são as substâncias que estão no reagente. Então, as suas concentrações vão diminuindo, portanto, vai decrescendo a velocidade. Então, a gente percebe que a velocidade da reação, ela vai decrescendo. Agora temos o seguinte raciocínio. À medida que a reação direta ocorre, começam-se a formação das quantidades cada vez maiores das substâncias que estão no produto, que é o dióxido de carbono e também o monóxido de nitrogênio. Então, a quantidade dessas substâncias, a concentração delas vão aumentando. Consequentemente, a velocidade da reação inversa também vai aumentando, de acordo com o gráfico. Então, lembrando agora que as reações direta e inversa ocorrem simultaneamente, é fácil concluir que diminuindo a velocidade da reação 1 e aumentando a velocidade da reação 2, ao fim de um tempo, que é o tempo t, que no caso mostra aqui no gráfico, terceiro gráfico, que no caso da tabela anterior é de 40 minutos, as duas velocidades se tornam iguais e a reação atinge então o estado de equilíbrio químico. Então, o que acontece no equilíbrio químico? Entre as moléculas, isto é, em nível microscópico, continua havendo a reação, tanto que no sentido direto como no sentido inverso. Por isso dizemos que a reação atingiu o equilíbrio dinâmico. Então, quando as velocidades das duas reações se igualam, nós temos velocidade 1 da reação direta igual a velocidade 2, que é a reação inversa. Algumas considerações importantes sobre o equilíbrio químico. O equilíbrio químico só pode ser atingido em sistemas fechados, onde não há troca de matéria com o ambiente. Em sistemas fechados, toda reação química é reversível em maior ou menor grau. As propriedades macroscópicas de um sistema em equilíbrio químico, como concentração, densidade, massa e cor, permanecem constantes. As propriedades microscópicas de um sistema em equilíbrio químico, como colisão entre as partículas, formação de complexo ativado e transformação de uma substância em outra, permanecem em evolução, pois o equilíbrio químico é dinâmico. O equilíbrio químico de uma reação só se manterá estável enquanto o sistema em reação for mantido isolado, sem trocar matéria ou energia com o meio ambiente. Se houver troca de energia, ou seja, variação de temperatura, o sistema vai se ajustar a um novo estado de equilíbrio e as propriedades macroscópicas desse sistema vão sofrer alguma variação até se estabilizarem novamente.
A adição de um catalisador em um sistema em equilíbrio químico aumenta igualmente as taxas de desenvolvimento das reações direta e inversa, sem favorecer nenhuma das reações. Bom, então o que acontece com a concentração de reagentes e produtos no equilíbrio? Então, nós temos a concentração no equilíbrio, a reação predominante, ou seja, a tendência ao equilíbrio, e o gráfico que exemplifica a concentração em tempo. Então, desse modo, quando o equilíbrio químico é atingido, podemos verificar uma das situações descritas na tabela a seguir, em relação às concentrações de reagentes e produtos. Quando as concentrações de reagentes e produtos no equilíbrio são iguais, então a taxa de desenvolvimento da reação direta é igual à taxa de desenvolvimento da reação inversa. Então, nós temos concentração do reagente igual à concentração do produto. Então, as velocidades das reações direta e inversa são iguais. Temos o gráfico onde demonstra aí a concentração em mol por litro das substâncias, reagentes e produtos em função do tempo e onde o tempo em que marca o equilíbrio. Quando a concentração de reagentes no equilíbrio é maior do que a concentração de produtos, as taxas de desenvolvimento das reações direta e inversa são iguais. Então, nós temos que a concentração do reagente é maior do que a concentração dos produtos. Então, temos o gráfico onde mostra a concentração em mol por litro, a quantidade de reagentes, concentração dos reagentes sendo maior do que a dos produtos. E a terceira situação, quando a concentração de produtos no equilíbrio é maior que a concentração de reagentes. Então, as taxas de desenvolvimento de reações direta e inversa são iguais. Então, nesse caso, nós temos que a concentração do reagente é menor do que a concentração dos produtos. Assim, o gráfico demonstra que a concentração em mol por litro dos produtos é maior do que a concentração dos reagentes. Desse modo, quando dizemos em um determinado equilíbrio tende para a direita, no sentido da reação direta, isso significa que a concentração dos produtos no equilíbrio é maior do que dos reagentes, e assim vice-versa. Então, no estado de equilíbrio dinâmico, a temperatura constante, as taxas de desenvolvimento das reações direta e inversa são iguais, e as concentrações dos reagentes e produtos são estáveis, mas dificilmente são iguais. É onde nós percebemos que, em um caso, nós temos a concentração dos reagentes maior que o produto, no outro, nós temos a concentração dos produtos maior que dos reagentes. Bom, assim nós encerramos o nosso estudo sobre o reconhecimento do equilíbrio químico. Então, se você gostou da aula, clique no gostei. Se tiver alguma dúvida, registre nos comentários, que irei ajudá-lo, ou assista novamente a aula. Se você gostou da aula também, pode registrar nos comentários a sua impressão. E um grande abraço hoje vai para você que assistiu a aula até esse momento. Grande abraço. Até a próxima aula.